8h45 em Piracicaba. Tem a entrevista do dia, estou recebendo um cara legal aqui, palmeirense, o Zé Carlos Adamori Júnior, coaching. Ele vai falar para nós sobre o trabalho que o coaching realiza. Eu me lembro que antigamente, né, quando se falava em coaching, é o técnico de futebol, é o treinador aí da equipe do Corinthians, ou então treinador de uma seleção, enfim. O coach é aquele que preparava a equipe para ser vencedora, o coach é aquele que preparava a equipe para seguir orientações, ter uma disciplina, inclusive, na sua conduta, isso lá no esporte. Depois disso, a palavra ela se ampliou e hoje em dia é aplicada no dia a dia de profissionais aí que querem ter sucesso no seu trabalho, e o Zé Carlos Adamori é um craque no assunto. Zé Carlos Adamori Júnior vai falar para nós sobre o trabalho que aumenta o nível de satisfação da pessoa, dá um salto de qualidade, inclusive, para ter uma vida mais feliz, uma vida mais profissional, enfim, a gente conseguir realizar, né, Zé Carlos? Bom dia, obrigado por atender o convite. Quero agradecer também a Edlin, né, que é sua filha, que está aqui conosco, batendo as fotos. Bom dia, Gilmar. É um prazer imenso estar aqui na tua frente, te conhecer pessoalmente. Sou seu fã. Que legal, obrigado. Inclusive te acompanho lá no Face. Parabéns pelas homenagens que você tem recebido recentemente. Obrigado. No meu círculo de amizades, quando eu falei pro pessoal, olha, ouve lá o Gilmar que eu vou estar lá falando. Hoje eu vou estar lá, que legal, né? Você não imagina a quantidade de abraços que eu tenho que te entregar agora, né? Todos eles, manda um abraço pro Gilmar lá, eu sou fã dele. Isso é muito legal, né? Realiza a gente profissionalmente, dá satisfação e acho que dá uma injeção, né, da gente estar continuando na profissão. Por que será que isso ocorre, hein, Zé Carlos? Isso ocorre quando uma pessoa faz algo com satisfação, como você, Gilmar. Quando a pessoa se sente realizada, quando ela está em busca dos seus objetivos, né? Quando ela faz o que gosta, ela é reconhecida e ela recebe todo esse carinho aí que o pessoal mandou te dar. Inclusive, tem que te dar um abraço especial do Edmundo Matos, que é meu amigo e palestrante, falou, manda um abraço para o Gilmar. Que legal, Edmundo, muito obrigado, hein, para você também aí. Apareça para cá, vem tomar um café conosco aqui, vai ser um prazer muito grande, né? E todo o pessoal aí que você está destacando aí, que está nos acompanhando. E eu acho legal, né, quando recebo um profissional como você aqui, porque hoje em dia a gente sente que muitas pessoas estão infelizes ou estão emocionalmente abatidas, ou então falam, a barreira está tão forte na minha frente aí, que eu não sei como superar. Falam que a gente tem que vencer as pedras, mas na verdade eu não tenho forças suficientes e ela não sabe encontrar. O coach alivia, ele consegue resolver? Com certeza, Gilmar. Esse perfil de pessoa, o que falta para essa pessoa é foco no futuro. A pessoa tem que saber o que ela quer da vida e ir em busca dos seus objetivos. Geralmente, os vencedores focam nas soluções dos problemas, né? E esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil, foca só nos problemas. Então, quando a pessoa fica focando só nos problemas, o que acontece? Ela começa a se apegar a notícias ruins. Nós temos ao longo do nosso dia e todos os dias... É como se fosse um imã, ela vai puxando a coisa para ela. Exatamente. Aquela frase dos iguais se atraem. É exatamente isso. Então, a pessoa começa ao longo do dia dela, como ela está negativa, observar só as notícias negativas. Então, vamos supor, houve um sequestro em algum ponto do país, a pessoa vai buscar na internet, no jornal, no rádio, na televisão, só essa matéria e só fala sobre isso o dia todo. No final do dia dela, parece que a cidade inteira foi sequestrada. Os alemães dizem isso aí é um processo de osmose, parece que vai atraindo a coisa. Então o outro diz assim, você se lembra do mercúrio, né? Quando você rola a bolinha de mercúrio, ela vai puxando as outras bolinhas junto. Então o negativo também, ele vai atraindo uma coisa, vai puxando para si a negatividade, o negativismo. E é ruim isso, né? É péssimo, Gilmar, e é exatamente isso. A vida é o contrário da física. Na física, os opostos se atraem, que nem o polo positivo com o polo negativo do ímã se atraem. Na vida, os iguais se atraem. Né? Então, se a pessoa é negativa, ela vai atrair coisas negativas. Se ela é positiva, ela vai atrair coisas positivas. Quer dizer, então, o trabalho que você realiza é exatamente para quebrar essa continuidade de negativismo, trazer a parte positiva, e só a positiva, você diria? Exatamente, só a positiva.
só a positiva. Nós temos técnicas testadas, comprovadas cientificamente de como direcionar o pensamento dessas pessoas, como direcionar para as coisas positivas, né? Geralmente a pessoa tem que ter um propósito de vida, é isso que falta para as pessoas. Tem muita gente que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e tem muita gente que não sabe o que quer, né? Então é aquela coisa, se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve para você. Então, nós vamos buscar na pessoa um propósito de vida, nós vamos analisar todas as áreas da vida dessa pessoa, seja na área social, seja na área pessoal, familiar, profissional, financeira, espiritual, nós vamos analisar área por área e ver em que parte da vida dela ela está mais carente, vamos alavancar essa área, buscar numa parceria, porque coaching é parceria, né? Eu sempre digo para os meus clientes, né, nunca aceite que alguém determine para você o que você tem que fazer. Né? Não existe receita pronta para ninguém. O mundo tem 7 bilhões de habitantes, não existem duas pessoas iguais. Né? Então, o bom coach, ele tem a pergunta certa para extrair de dentro de você a resposta certa para você. Que legal. Agora, você diria que o coaching é um psicólogo ou existe diferença entre coach e o psicólogo? Essa é uma pergunta interessante. Vamos dizer assim, as pessoas em geral costumam ter essa dúvida, né? Então eu pergunto para você, se você tem um problema cardíaco, você vai procurar um cardiologista. Se tem um problema, uma dor de dente, vai procurar um dentista. Se você, o indivíduo tem um transtorno psicológico grave, esquizofrenia, psicopatia, ou qualquer coisa assim, você vai procurar quem? Vai procurar um psiquiatra que vai medicá-lo e, paralelamente, uma psicóloga ou um psicólogo vai acompanhar o teu caso. Agora, se você quer mais da tua vida, se você está infeliz com os resultados que você vem obtendo, se você quer melhores e maiores resultados, se você quer ser mais feliz, se você quer resolver problemas de relacionamentos, se você quer conquistar aquela universidade, se você quer conquistar aquela promoção, se você quer ter o seu empreendimento, você procura quem? Procura o coach. O coach tem esse objetivo de alavancar, de potencializar o que o indivíduo tem de bom e desenvolver com ele aquilo que ele quer e precisa também para o seu dia a dia. Que legal. Agora, quando você fala sobre o trabalho que é realizado, eu fico pensando assim que muitas vezes as pessoas, né, elas escolhem um caminho na vida, lá na juventude dela, e depois, quando ela entra naquele mar ali, ela vê que não é feliz, não é aquilo que ela queria realizar. Ela acha que está com um fardo muito pesado e que o sonho que ele teve como uma meta dele não é realizado. Então, a pergunta que eu lhe faço: quando o cara está na adolescência, ou quando está na juventude, ou então quando ele está chegando na sua maioridade, que é o momento em que ele vai escolher o caminho da vida dele, o coaching ele teria a habilidade até de traçar para ele um plano onde ele fosse feliz o tempo inteirinho, profissionalmente, convívio social, na estrutura familiar, enfim, o que você poderia falar para o jovem hoje em dia que está incerto? É muito comum você chegar e perguntar para ele: o que você quer ser, né? Vai fazer medicina, vai fazer engenharia, você vai querer ser professor? Falar: não sei ainda, entendeu? E de repente escolhe errado. Isso é muito comum, inclusive eu trabalho essa área também, né? Eu tenho uma filha aqui ao meu lado de 15 para 16 anos que também ainda não sabe o que ela quer fazer. Na verdade, a nossa sociedade é um pouco injusta. Você tem que, muito jovem, né, definir o que você vai ser para o resto da vida. E o que ocorre é que esses jovens ainda não têm a quantidade de informações necessárias para tomar uma decisão tão séria e tão importante como essa na vida, né? E aí ele acaba tomando essa decisão por influência familiar. Eu tive uma cliente que estava totalmente infeliz na sua vida. Ela tinha uma loja de semijoias, tinha um trabalho de consultoria, mas era infeliz, embora gostasse do que fazia. E depois de muito trabalho juntos, né? E só abrindo um parênteses aqui, eu estou revelando isso porque eu tenho autorização dela para revelar o trabalho, porque o coaching trabalha muito sobre sigilo, né?
mas não posso falar o nome dessa pessoa. Isso. Né? Só cita o caso. Enfim, aí nós viemos a descobrir que a insatisfação dela não era com o que ela fazia, mas sim porque a família dela exigia que ela fosse uma advogada, porque o avô era, a mãe era, o pai era. Então, o que acontece? A pessoa acaba tomando decisões muito cedo, com poucas informações, e acaba pensando com a cabeça dos outros. Então, é muito comum uma pessoa se formar, não se sentir feliz e depois mudar, no meio da vida, mudar esse percurso. O coach vem a ajudar nesse processo. Né? Tá. A motivação, né, que eu acho que é um dos pontos importantes que vocês exploram, conseguem e desenvolvem nas pessoas. Até eu tenho um fato que eu gostaria de contar, comentam que a seleção brasileira, que foi campeã do mundo em 2002, comandada pelo Filipão, que pegou na última hora a seleção para ir para lá, ele não sabia o que fazer para poder levantar o time, transformar o time no vencedor, as feras do Filipão para entrar em campo. E ele lá no Paraná encontrou um cara chamado Daniel Godry, se não me engano, e levou o cara para levar palestra motivacional. É um coach também até, né? E aquilo deu uma reviravolta na seleção brasileira, que ela tornou-se imbatível. Inclusive, na última jornada, que foi contra a Alemanha, o Brasil entrou tão dono de si, que a Alemanha, que sempre foi um adversário muito terrível, muito difícil para qualquer seleção, se sentiu submetida à seleção brasileira. Você diria que o coaching ele tem essa habilidade de motivar, tem essa habilidade de mudar o foco, desenvolver a autodisciplina para que a pessoa seja uma vencedora? Perfeitamente, Gilmar. É exatamente isso que você falou. Inclusive, só abrindo parênteses aqui, o Filipão, ele fez coach. Ele é um coach formado, ele fez coaching, né? E ele entende muito disso. Né? Nós temos outros casos aqui no Brasil e pelo mundo afora de coaches famosos. Né? Mas é exatamente isso. O coach, o bom coach, vai buscar lá dentro da pessoa, ou do time, ou da empresa, quais são os motivos que fazem com que aquela pessoa faça aquela atividade de uma maneira assim muito superior. Esses motivos que jogam a pessoa para essa ação é a motivação. E realmente, quando você encontra, quando esse time encontrou os motivos internos de cada um para vencerem aquele jogo, ela se torna imbatível. Realmente não tem para ninguém. Nós tivemos um exemplo oposto recentemente, que foi o Atlético Mineiro indo para disputar o Mundial no final de 2013. Né, onde toda a mídia que acompanhou o time o ano inteiro falou: esse time está voando baixo, esse time está preparado fisicamente, esse time está preparado tecnicamente, ele está jogando bem. Chegou lá no Mundial, no final do ano, o que aconteceu? Ele não perdeu o jogo, ele não jogou. Por quê? Esqueceram de preparar o time psicologicamente. O primeiro jogo a ser vencido é o jogo interno. Então, você via um time apático, um time com medo, um time sem os motivos. Que perdeu para o Raja Casablanca, né? que todo mundo contava como vitória antecipada, né? O que não aconteceu. Então, esse foi o motivo que levou, você acredita, à derrota do Atlético? A minha observação profissional é exatamente essa. Agora, quando você fala sobre esse insucesso, sobre essa frustração do Atlético Mineiro, eu vou voltar para a pessoa, né? Qual que é o motivo que muitas vezes a gente vê uma pessoa ter sucesso, né? Qual que é a diferença entre uma pessoa que tem sucesso em relação às demais? A diferença de uma pessoa de sucesso para uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? As pessoas de sucesso são poucas. Mas por quê? Porque elas encontraram a diferença nelas que faz a diferença. Né? Então, por exemplo, numa corrida de cavalos, né? O cavalo que vence essa corrida ganha 150 mil reais. O segundo lugar ganha 50. Mas não significa que o que venceu a corrida correu 3 vezes mais do que o segundo. Às vezes é só por um focinho. Isso, né? E esse focinho é a diferença que faz a diferença. E no coaching, a gente trabalha essa diferença. Essa diferença, geralmente,
vem dos motivos internos da pessoa. Tem pessoas que têm a capacidade de encontrar esses motivos internos por si mesmo. Outras precisam do trabalho de um coaching para encontrar. Você tem vários motivos para se fazer ir em frente. Você pode ser motivado pela dor ou pelo amor, ou pelo prazer. Então você coloca uma meta em tua vida e vai em busca dessa meta. Se você alcançar essa meta, quais são os motivos do prazer? Você vai ser reconhecido, você vai ter mais dinheiro, você vai se sentir realizado. Esses são os motivos do prazer. E os motivos da dor para você ir em busca da sua meta, que também são motivadores. O motivo da dor é que se eu não alcançar minha meta, eu vou ficar frustrado. Eu não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar aquela promoção. Então, esses são as pessoas de sucesso encontram dentro delas os motivos para entrarem o mais rápido possível em ação, de uma maneira satisfatória. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, um jovem de 17 anos, sem um diploma universitário, chamado Bill Gates, construiu uma das maiores empresas do mundo. Perfeito. Quanta gente naquela época não tinha mais conhecimento do que ele? Qual foi a diferença? Primeiro, ele tinha um norte, ele tinha um objetivo. Segundo, ele focou naquele objetivo. Terceiro, ele encontrou os motivos internos para conquistar aquilo. E principalmente, ele foi para a ação, ele fez. Quer dizer, o que ele planejou lá, ele colocou como meta, colocou no trilho dele e usou nisso. É esse que tem que ter o foco, então, na sua opinião? Exatamente. Olha, nós estamos aqui no estúdio conversando com o José Carlos Adamo Júnior, ele é coaching, está dando dicas aí de como as pessoas podem se preparar para serem vencedoras, felizes, enfim, realizarem planejamentos que elas têm em mente. Hoje, a gente observa, José Carlos Adamo Júnior, de que o mercado de trabalho, ele é uma guerra, é uma disputa no dia a dia, e muitas vezes alguns entregam os pontos mesmo antes de terem ido para a luta, porque acham que são derrotados. Vocês, os coachistas aí, conseguem mudar essa situação, quer dizer, transformar, como aquele caso do cavalo ganhador aí, que mesmo que seja por um nariz, chega à frente? A necessidade de persistência, determinação, garra, né? Vencedores constroem histórias e perdedores contam histórias, né? Então, as pessoas têm que aprender a montar o seu objetivo, o seu propósito de vida. Então, o que acontece? É muito comum na virada do ano a pessoa criar uma listinha de desejos, igual aquela criança que senta no colo do Papai Noel e entrega aquela listinha, que era uma bicicleta, uma bola, um violão, etc. E as pessoas costumam fazer isso na virada do ano. Cria uma listinha de desejos para o ano todo, dobra essa listinha, deixa numa gaveta ou no meio da Bíblia, esperando que no decorrer do ano esses desejos se tornarão realidade. E não é bem assim, né? As pessoas têm que, primeiro, saber claramente o que elas querem. Segundo, uma coisa de cada vez. Nós precisamos ter foco em uma coisa de cada vez. Não adianta você falar, eu vou realizar 10 coisas ao mesmo tempo. A coxa de retalhos, então, não é aconselhável. Não é aconselhável, porque você vai distribuir a luz do teu foco e a luz vai ficar fraca. Vai diluir e no fim... E aí você não consegue nada. Você, no começo da nossa conversa aqui no Bom Dia Cidade, estava falando sobre as pessoas atrair pontos negativos. Muitas atraem e vão juntando e no fim a situação fica ruim, né? Por que a gente vê tanta pessoa negativa no mundo? Como é que a gente pode diferenciar as pessoas negativas das não negativas? Andando com negativa, posso dizer que seria como aquele velho ditado, quem anda com cachorro aprende a latir, ou como que você diria? É mais ou menos isso, né, Gilmar? Se você quer voar com as águias, não adianta você viver com galinhas, né? Então, é bem por aí. Então, essas pessoas negativas, né, eu volto a dizer, são pessoas sem um propósito firme de vida, sem um foco, né? E como que elas vão encontrar isso? Se elas não conseguirem encontrar um propósito nobre de vida, elas precisam de uma assessoria para encontrar esse propósito, né?
encontrando esse propósito, aí fica fácil. Aí Quando você fala em encontrar uma pessoa, né, um profissional que te ajude, lógico que existe na sua área de atuação, existe o coaching bom, existe o médio, existe aquele que é ineficiente, enfim. Como é que a gente consegue identificar um coaching que seja realmente um craque, bom de bola? Muito boa a pergunta, Gilmar. No coaching, como em todas as profissões, nós temos bons e maus profissionais. E, inclusive, infelizmente, temos alguns charlatões. É comum a gente estar encontrando pessoas que não têm certificação, que não têm formação, se intitulando como coach e dando palestra ou fazendo workshop e outras coisas mais. Hoje nós temos a Sociedade Brasileira de Coaching, na qual eu sou certificado, formado e certificado, e a Sociedade Brasileira de Coaching disponibiliza em seu site a relação de profissionais certificados. Então, uma boa dica, se você vai procurar um profissional aí na tua cidade, entra no site da Sociedade Brasileira, veja quem são os profissionais realmente certificados. E procure informações sobre essa pessoa, né? Isso é importante. Perfeito. Agora, como é que é o trabalho de um coach? Quanto tempo de duração? É um investimento muito alto, que você diria? Ou o investimento vale a pena? O que você pode falar? Olha, existem 3 tipos de coaching. Existe o life coaching, que é o coaching de vida, onde eu faço individualmente com as pessoas. Existe o professional coach, que são os executivos das empresas que querem apenas para alavancar suas carreiras. E existe o business coach, que é um coaching voltado para a empresa, para alavancar a empresa. No life coaching, onde o atendimento é personalizado, é o coaching de vida, para aquelas pessoas que querem mais e melhores resultados em suas vidas, né? O trabalho mínimo para começar a se apresentar bons resultados é de 4 meses. Geralmente, uma sessão por semana, cada sessão de 1 hora, e é um investimento assim que, segundo as últimas pesquisas, está havendo mais de 90% de aceitação e de resultados positivos. No caso do Life Coaching, cada sessão gira em torno de R$90, R$95. No Executive Coaching e no Business Coaching é muito relativo, depende do problema que a empresa está enfrentando, depende do porte dessa empresa. Bom, vamos colocar na empresa o problema que ela está passando. Vocês, no caso você, José Carlos Vaz, faz um levantamento, apresenta um diagnóstico, dá indicativo de como deve ser realizado o trabalho, ou como é que é feito a avaliação da necessidade da empresa? Legal. Então, aí, já na empresa, eu associo diversos conhecimentos, não só o de coaching, mas a minha formação original é engenharia, eu já trabalhei em administração de grandes empresas, como Kibon, Votorantim, então passa a ser um trabalho de coaching associado a uma consultoria. Então, primeiro é feito um levantamento nessa empresa da realidade dela, o que ela tem e quais são os problemas. Depois é feito um trabalho de identificar para onde essa empresa quer ir, e aí sim entra propriamente dito no trabalho de coaching, que é trilhar esse caminho junto com a empresa, direcionando em parceria, né, qual será esse caminho, e numa última etapa acompanhar a implantação. Isso é fundamental. Aqueles profissionais que fazem o trabalho e vão embora, geralmente esses trabalhos não dão certo. Você tem que acompanhar a implantação desse trabalho. E os resultados que eu venho observado, todos os trabalhos de coaching existem ferramentas de medições. E as empresas que se propõem a fazer esse trabalho chegam a apresentar mais de 300% de aumento de produtividade. Realmente é bacana isso. Hoje, as grandes empresas no mundo estão fazendo esse trabalho de coaching. De acordo com a Business Harvard Review, coaching movimentou em 2012 mais de 2,5 bilhões pelo mundo afora. Em 2013, com certeza, aumentou, porque coaching é a profissão que mais cresce no mundo. Há quantos anos você está na área? Eu já venho estudando o comportamento humano, a psique humana, já há 15 anos. O trabalho de coaching veio para mim no começo de 2013.
é um trabalho, vamos dizer assim, o coaching veio a consolidar todo o estudo que eu já fazia da parte psicológica. Você é estudioso de comportamento humano, né, pela informação que eu estou recebendo aqui. Então, quer dizer, você associou tudo isso daí para depois direcionar para o coaching. O coaching veio a consolidar todo esse conhecimento em psicologia, em programação neurolinguística, em técnicas motivacionais. O coaching usa muito a psicologia positiva, cognitiva, comportamental. Então, veio a organizar de uma maneira lógica, estruturalizada, né, de como aplicar essas técnicas nas pessoas, times e empresas. Você já viu algum resultado, seja com você ou então seja com algum colega seu, de empresas que estavam prontinha para ir para o abismo ali, né, um passo, né, do abismo, e chegou o coach lá que conseguiu reverter a situação? Eu estou vivendo um momento desse. Eu estou trabalhando com uma empresa que realmente estava numa situação de baixar as portas, e hoje os resultados já estão aparecendo. Eu só não posso... Lógico. Agora você sente que essa recuperação, gente, vamos continuar, vamos pegar o gás aqui, vamos nos energizar aqui, ela exatamente encontra nos pontos que o coach passa para ela, essa motivação que leva o grupo a, vamos dizer assim, vestir a camisa e vamos em frente? A motivação não é uma só para todos. Nesse trabalho de coaching dentro da empresa, nós precisamos analisar pessoa por pessoa, porque cada mente é um universo. E cada um tem os seus motivos para a ação, a sua motivação específica. Então, dentro desse trabalho nas empresas, antes nós temos que trabalhar o principal capital da empresa, que é o ser humano. Se a pessoa não estiver equilibrada na sua vida, ela não vai ser um bom profissional. Agora, o difícil, né, numa empresa, eu gostaria me desperta a curiosidade, é saber unir grupos. De repente, né, você tem uma empresa onde os profissionais são excelentes, mas cada um quer uma bola para si e fica chutando nos cantos aí, no fim, o resultado final não traz a uma aglutinação, não traz a um conjunto, ou seja, não forma um grupo. Como é que vamos resolver um caso como esse? É uma pergunta interessante. Não é fácil, não é fácil. Relações humanas não é uma matéria fácil, né? É um trabalho individual que nós fazemos com cada funcionário. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um colega coach que foi contratado por uma das unidades de uma rede grande de supermercados de São Paulo para fazer um trabalho de coaching com 15 gerentes. Ao terminar esse trabalho de coaching com 15 gerentes, 14 pediram a conta. Por quê? Porque os valores internos dessas pessoas não batiam com a visão, com a missão, com os valores da empresa que eles estavam trabalhando. Então, quando a sua verdade... Eles estavam em local errado, então. Exatamente. Não que eles fossem mal profissionais ou que a empresa fosse ruim. Se os seus motivos internos, se os seus valores internos, se as suas verdades internas não batem com os valores, com a missão, com a visão daquela empresa que você está, você não tem como dar todo o seu potencial lá. Não tem como você ser um bom profissional. Essas pessoas entenderam isso, saíram fora, estão felizes em outros lugares que completou melhor eles, e abriu a vaga para pessoas que se identificam com aquela empresa, com a visão daquela empresa, e hoje a empresa teve esse aumento fantástico de produtividade. Tá. Eu sempre, em finalzinho de entrevista, eu peço para que o entrevistado dê alguma mensagem, fale alguma coisa que gostaria para o ouvinte. Você teria alguma mensagem, algo que você gostaria de passar, principalmente como coaching? Tenho uma coisa interessante. Desculpa. Eu quero dizer para as pessoas, não importa o quanto a vida lhe mostre o contrário. Não importa qual seja o seu desafio. Todos nós temos escolhas. Ganhar ou perder o jogo. É simplesmente assim. É uma questão de escolha. E qual será a sua escolha? Todos querem maiores e melhores resultados. Todos querem uma vida mais feliz, né? Todos querem conquistar suas metas. Mas o que a maioria das pessoas não entendem é que vencedores são poucos. Por que são poucos? Porque a vida não é fácil, a vida é dura. Você tem que ter persistência, você tem que ter determinação, você tem que ter garra, não importa a sua cor, sua raça, sua condição financeira, seus diplomas obtidos.
você vai encontrar dificuldades na sua vida. E diante dessas dificuldades, os vencedores focam nas soluções, né, e colecionam prestígio, amor, reconhecimento, sucesso. Os perdedores focam nos problemas, né, e colecionam justificativas, angústias, dores e ressentimentos. Então, você tem que escolher o que é melhor para você. Vencedores constroem histórias, perdedores contam histórias. Então, decida hoje, meu amigo ouvinte, decida hoje construir a sua história. Não superestime o que você pode fazer em 6 meses, mas não subestime o que você pode fazer em 5 anos. Então, decida hoje construir a sua história, decida hoje construir o seu futuro. E vivam intensamente, sejam cada vez mais felizes. Essa é a minha mensagem para eles. Isso. Qual que é o contato? De repente, né, tem muita gente aí que está acompanhando você, quer saber onde que eu vou conversar com o José Carlos, né? Como é que eu posso manter um contato com ele? Conta aí. Bom, eu queria disponibilizar aqui então o meu celular, né? 99147 2690. E tem a minha página na web, que está hospedada dentro da Sociedade Brasileira de Coaching, que é www.sb, S de sapo, B de bola, coaching, escreve-se coaching.com.br, / o coach, escreve-se o coach, com CH, / o meu nome, José Carlos Adamoli, JR. Tá, se colocar no Google José Carlos Adamoli, JR, vai ter todas as informações também? Ou você diria que ainda há carência? Eu ainda não fiz essa pesquisa. Não, que legal, acho que é até bom, né? Você tem alguma palestra no Unimep? Tem alguma coisa voltada aí? Tem? Eu queria até convidar o amigo ouvinte, que no dia 18 de fevereiro agora, às 19h30, no Bloco 7, no anfiteatro lá da Unimep, eu estarei fazendo uma palestra para os alunos de pós-graduação, mas também aberta ao público em geral, a respeito de coaching e administração de carreira, gerenciamento de carreira. Essa palestra é aberta a todas as pessoas, qualquer idade, e as inscrições podem ser feitas no site da Unimep, né, www.unimep. Eu não estou com ele aqui, mas... Eu estou com o endereço aqui, que a Rosilê, minha produção, está mandando aqui. Seria unimep.br/pós/home.php, né? Correto. Então está aqui o endereço, pela internet, que você pode chegar lá para ver e acompanhar, ver o coaching José Carlos Adamoli Júnior, que no dia 18 do 2 de fevereiro, 19h30. Vai às 19h30, lá na Universidade Metodista de Piracicaba. Uma luz para o futuro, o nome da palestra. Que legal, uma luz para o futuro. Muito legal, hein? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Edrin, legal por ter acompanhado o papai aqui. Sucesso. Eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui no programa, viu? Estou à sua disposição, Gilmar. Foi um prazer estar aqui contigo, de verdade. Eu sou seu fã e acompanho o seu trabalho. Muito obrigado. Parabenizo a você, a Anne, a Rose, toda a equipe aí por esse trabalho maravilhoso de utilidade pública que vocês fazem aqui. É fantástico. Que legal. Parabéns.